vídeos estudando CC, dando continuidade às nossas aulas, no caso a nossa quarta aula, sobre os sistemas de equações de primeiro grau 2x2. Senhores, nesse vídeo veremos a representação gráfica de uma equação linear, ou seja, de uma equação com duas variáveis em primeiro grau, que se trata-se de equação linear, senhores, o gráfico dessas equações ou dessas funções é uma reta, e bem como a representação da solução de um sistema 2x2 em plano cartesiano. Vamos aqui à nossa primeira, senhora. Vamos usar a representação gráfica dessa equação linear usando o método da tabela. Que vem ser o método da tabela? Você atribui valores a x e a y, o determinante de y. Então aqui tem uma jogadinha que você pode fazer o seguinte: você atribui um valor a x valendo 0 para determinar o respectivo valor do y, para formar aqui o par ordenado. E aqui você vira o caso 2. Segundo ponto, você atribui a x o valor 0 e determina o valor x. Senhores, como é que fazemos isso? Para o x valendo 0, vamos à equação, substituímos. Onde a x você usa 0. Então fica 2 vezes 0 mais 3y igual a 6. Senhores, 2 vezes 0 é 0. Não vai alterar a soma primeiro membro. Se ficamos com 3x igual a 6, dividindo essa equação por 3, encontramos o y valendo 2. Senhores, então, quando o x é 0, o y é 2. Agora vamos ao caso y. Quando o y é que é 0 agora, vamos novamente aqui à nossa equação, e onde a y você usa o 0. Ficamos com 2 vezes o x, mais 3 vezes o 0 igual a 6. Senhores, a condição do 3 vezes 0 é 0. Podemos retirá-lo dessa condição de primeiro membro, a soma, né? Ficamos com 2x igual ao 6. Se 2x é 6, é igual a 6, dividindo a equação por 2, o nosso x é 3. Então, quando o y é 0, o x é 3. Então, quando o x é 3, o y é 0. Então, senhores, aqui nós temos os interceptos com os respectivos eixos. Ou seja, o primeiro par, vamos denominá-lo de A, é o par ordenado 0, 2. Ordenada 2. O intercepto x, vamos denominá-lo de B, é o par 3, 0, ou seja, o abscissa 3. Senhores, levando esses dois pontos aqui para a nossa figura, que é o plano cartesiano, não é novidade para a gente, né? São dois eixos perpendiculares, um denominado horizontal de eixo x, o eixo das abscissas, e o y é o eixo das ordenadas. Nós temos 90 graus entre eles, nós vamos localizar os pontos. O A, intercepto com o eixo y, ordenada 2. Senhores, só temos uma ordenada 2. É a representação ou posicionamento desse ponto A. Senhores, e o ponto B é o ponto de abscissa 3. Só temos uma abscissa 3. É a representação do nosso ponto B. Senhores, para chegarmos então ao gráfico da referida reta, vamos interligá-los. E aqui, senhores, nós temos o gráfico da função ou da equação 2x mais 3y igual a 6, ou 2x mais 3y menos 6 igual a 0, e outras apresentações a mais, senhores. Então, você verifica que é bem prático, desde que você determine os pontos interceptos. Senhores, outra maneira de você chegar ao ponto intercepto é você aqui generalizando, ó, no caso, ax mais by mais c. Lógico que esse ABC devemos considerar os valores reais e zerado o segundo membro. Senhores, quando o x é 0, então nós vamos aqui, ó, ficamos com A vezes 0, mais o BY já trazendo o C para segundo membro. Ele passa negativo. O 0 em soma não altera. Se BY é igual a menos C, isolamento do Y, o Y é o menos C sobre B. Então, senhores, nós temos o intercepto Y. Ou seja, quando x é 0, nós encontramos o intercepto y, que no caso, generalizado, se você querendo tirar lá de cima da equação, ó, é o menos c sobre b. Da mesma maneira, digamos, a formulazinha para o intercepto x, você agora vai usar y valendo 0. Então, ficamos com ax mais b vezes 0, novamente trazendo o c a segundo membro, vem negativo. E o intercepto x é o ponto de abscissa menos c sobre A, que é justamente o caso isolado
o x nessa equaçãozinha, nessa igualdade. Senhores, o intercepto x, ou o ponto que está sobre o eixo x, chamando de B, é o menos c sobre a, e a ordenada dele é o 0. Bem, senhores, a representação gráfica de uma possível equação ou função linear, primeiro grau, intercepto a é o 0 menos c sobre b, intercepto x é o menos c sobre a e o respectivo 0. Então, senhores, aí então uma figura, uma representação, né, digamos assim, generalizada para a função com as suas devidas condições. De onde vem isso aqui, né? Bom, então vamos aqui a resolver e representar no plano os sistemas. O primeiro deles. Senhores, vamos primeiro resolver o sistema, ou seja, encontrar a possível solução do sistema. Senhores, vamos usar Gauss, somar colunas, aqui para 3 não está preparado, não dá para a gente somar porque não eliminamos x, mas aqui eliminamos y, né? São opostos. Então, sempre que você resolva por Gauss e já esteja em uma condição de eliminação, mais rápido se torna, né? Vamos aí usar o método de Gauss e seus anjos, que é justamente a denominação que usamos aqui na nossa região para esse tipo de método. Bom, então adicionando aqui a condição horizontal, em x ficamos com 4x, eliminamos o mais com menos y, ou seja, ficamos com 0y, e o 7 mais 5 é o 12. Senhores, o 0y não altera a soma, se 4x é 12, dividindo a equaçãozinha por 4, chegamos ao nosso primeiro valor, o valor da nossa primeira variável, que é a variável x, 3 para ela. Para chegarmos à segunda, vamos usar aqui a primeira equação. No lugar do x, vamos usar o 3. Ficamos com 3 mais y igual a 7. Isolamento y, trazemos o 3 negativo a segundo membro. E o y ficamos com ele a valer 4. Senhores, solução do nosso sistema 3, 4. Esse ponto vamos guardá-lo, hein? Vamos precisar representar lá no final do problema. 3, 4 é a solução do nosso sistema. Bom, vamos então aqui para a representação. Primeiro, vamos denominar essa primeira equação, trazendo o 7 a primeiro membro, para a gente usar justamente os interceptos, né, o método dos coeficientes, que nós vimos há pouco. E vamos então denominar aqui para A. Quem é A é 1, quem é B é 1 e quem é C, menos 7. Ou seja, o ABC, os coeficientes da nossa equação. Senhores, o intercepto A, intercepto Y, é o menos C sobre B. Quem é C? É o menos 7. Então, vai ficando menos 7 sobre o B, que é 1. Menos dá 7, né, senhores? 7 dividido por 1, 7. Intercepto da primeira equação, eixo Y, 0,7. Intercepto B, senhores. Intercepto da primeira equação com eixo X, é o menos C sobre A. Quem é C? Menos 7. Vai ficando menos 7 sobre o A, também é 1. Então, senhores, 7 e 0 é o par intercepto com eixo X para a nossa primeira. Vamos à segunda equação, trazendo o 5 a primeiro membro. Ficamos com 3x menos y menos 5 igual a 0. Senhores, o nosso ABC da segunda equação, o A é 3, coeficiente x, B menos 1, coeficiente y. Termo independente é o nosso C no primeiro membro, menos C. Senhores, intercepto x é o menos 0, menos C sobre B. Quem é C? É o menos 5. Vai ficando menos 5 por A, né, sobre o B, desculpa, que é o menos 1. Então, menos dá mais 5. Mais 5 dividido por menos 1 é o menos 5. Intercepto A, 0, menos 5. Intercepto com eixo X é o nosso B1, chamando de B1. Então, vai ficando menos C sobre A e 0. C é o menos 5. Menos 5 por A, 3. Menos 5 por 3, senhores, dá o 5 terços e 0. Intercepto da segunda equação com eixo X. Senhores, vamos ter que levar esses 4 pontos para o nosso gráfico. Esses 4 pontos, vamos virá-los aqui. Aqui nós temos os interceptos da primeira, interceptos da segunda equação. Vamos fazer ou traçar no nosso plano a primeira equação. Intercepto A da primeira, ordenada 7, positiva lá acima. Representação A. Intercepto B, senhores, da primeira equação, abscissa 7. Então, nós temos a abscissa 7, é o nosso ponto B. Vamos interligá-los e aqui nós temos a nossa primeira equação. Segunda equação, senhores, intercepto A, intercepto Y, ordenada menos 5, está bem aqui abaixo. Intercepto B,
é 5/3 zero, né, senhor? Entre 0 e o 2 aqui, mais ou menos nessa faixa. É o nosso B1. Interligados, acabou. Então, senhores, você verifica que elas se cruzam nesse ponto. E esse ponto, senhores, se você verificar bem, ó, é o ponto que possui a abscissa 3, a ordenada 4, senhores, que é justamente a solução do nosso sistema. Então, gente, aí uma representação e uma solução de um sistema 2,2 no plano cartesiano. Senhores, mas vamos continuar aqui a nossa resolução e representação dos nossos sistemas. Então, nós temos a primeira equaçãozinha do item C, x mais y igual a 3, e a segunda equação está um pouco desarrumada, aí menos y igual a x mais 3. Vamos trazer esse x a primeiro membro. Em outras palavras, arrumando aqui o sistema, a primeira equação permanece como está, a segunda, com a vinda de x para o primeiro membro, se ele está positivo no segundo, vem negativo ao primeiro. Então, senhores, aqui nós temos o nosso sistema, digamos, no ponto de solução. Olha, está bem prático, ó. Existe logo aqui uma condição oposta de coeficientes da variável x. Então, vamos usar Gauss e somar. Então, aqui vamos somando, ó, mais x com menos x, 0x. Mais y com menos y, também 0y. E o 3 mais o 3, que ficou 6. Então, gente, nós ficamos aqui só para dar uma analisada nessa equação. Uma equação um pouco esquisita, porque se você isolar o x na maneira tradicional, né, fica dividido por 6 dividido por 0. Não dividimos nunca por 0, né, senhores? Então, outro tipo de análise, nós não temos nenhum valor real que ao multiplicar por 0 chegue a 6, ou seja, o y não temos nenhum valor real que ao substituí-lo, multiplicado a 0, venha a ser 6. Então, senhores, nós temos aqui uma equação impossível. E quando nós temos uma equação impossível, nós trabalhamos com ela, a solução sendo o conjunto vazio. E por ele, ou por essa equação, senhores, nós tiramos também a solução do sistema. Se a equação, digamos, se o sistema gera uma equação impossível, ele também é considerado um sistema impossível e a sua solução é o conjunto vazio. Bom, mas vamos aqui à representação gráfica agora, começando a luta aqui. Tomando a nossa primeira equação, vamos fazer na tabela que é um pouquinho mais rápido. Então, nós vamos atribuir a x 0, y 0. Olha bem, na primeira, hein? Quando x é 0, ficamos com 0 mais 3, 0 mais y dá y. Y igual a 3, é o primeiro par. Quando x agora, o valor agora da batalha é o x. Então, quando y for 0, ficamos com x mais 0, é o x. X igual a 3. Pronto, fechamos a tabela, digamos, da nossa primeira equação para a sua representação. Senhores, vamos à segunda equação. Novamente, vamos usar aqui a nossa tabela e fazer o 0, 0 aqui. O jogo da velha é chamado. Então, quando x é 0, usando a segunda equação agora, x zerou, ficamos com menos y igual a 3. Senhores, se menos y é 3, isolando y, multiplica aí por menos 1, chegamos a y valendo menos 3. Agora vamos trabalhar na segunda equação com o y sendo 0. Então, senhores, menos x, menos 0, menos x fica em si, igual a 3. Multiplicado por menos 1, o y é menos 3. Bem, senhores, vamos levar essas duas tabelas para o nosso próximo quadro. Pronto, aqui nós temos. Vamos representar a primeira equação. Olha só. Intercepto y, abscissa 3. Então, 1, 2, 3. É o ponto A. Intercepto y da primeira equação, abscissa 3. Então, senhores, interligados, nós temos o gráfico da primeira equação. Gráfico da segunda, senhores. Intercepto y, ordenada menos 3. Então, está abaixo. É o nosso A1. Intercepto x, é o menos 3, 0. Abscissa menos 3, só tem uma. Essa aqui. Interligados. Então, senhores, olha só. Quando você tem um gráfico desse tipo, ou seja, ele não admite solução às retas, né, que estão representadas aí pelas nossas equações, apresentam-se como retas paralelas, ou seja, a equação 1 é paralela à equação 2, porque você tem pela frente um sistema que a equação é impossível, ou seja, uma solução é vazia. Então, gente, sempre que a solução do sistema seja vazia,
nós trabalhamos com as equações, ou dizemos que as equações são paralelas. Elas não possuem, elas não se tocam, não possuem solução. Vamos ao seguinte. No caso seguinte, senhores, aqui nós temos a primeira equação, digamos, no ponto. A segunda equação dá para a gente dividi-la. Vamos dividi-la por 2, arrumando então o sistema. Então a primeira fica do jeito que está, olha só a segunda como ficou dividida por 2, né? Ficamos com x menos y, 6 por 2 dá 3. Vamos adicionar, não dá, vamos usar o caso de Gauss, fazendo 1 dividido por 1, 1. Tomamos a primeira equação por menos 1. Então vamos lá. Menos 1 vezes o x dá menos x, mais x, 0x. Menos 1 vezes o menos y dá mais y, por mais y, menos y, 0y. Menos 1 vezes o 3, senhores, dá menos 3 com mais 3, 0. Olha só como ficou essa equação, senhores. Uma análise primeiro. 0y igual a 0, não podemos trazer esse 0 dividindo. Mas aqui dá para os senhores verem que, para qualquer valor real que você use no lugar desse y, sempre a igualdade vai acontecer, né? A equação vai ser verdade. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 menos 5 é 0, 0 vezes 1000 é 0 e assim por diante. Então, senhores, nós trabalhamos com essa equação denominada de uma equação indeterminada. Ou seja, ela admitindo infinitas soluções, ela gera também um sistema com infinitas soluções de pares. Ou seja, se você trabalhar com esse sistema, ele vai admitir infinitos pares. Ou seja, ele trata-se ou denomina-se de um sistema possível indeterminado, ou seja, um SPI. Bom, gente, vamos partir agora para a representação. Primeira equação, novamente a nossa tabelinha. Quando x é 0, ficamos com menos y igual a 3. Multiplicando por menos 1, o y é menos 3. Quando o y agora é que é 0, x mais 0 igual a 3, digamos, o x é 3. Primeira tabela da primeira equação. Segunda. Mesmo jeito, né, senhores? Nossa tabelinha, segunda equação. Quando x é 0, fica menos y igual a 3, multiplicando por menos 1, menos 3 para ele. Quando y agora é 0, ficamos com x igual a 3. Bem, senhores, levando as duas tabelas para o nosso caso seguinte, vamos usar 0 menos 3, intercepto y, ordenada menos 3, abaixo. 3, 0, abscissa 3, é o nosso ponto B. Aqui nós temos a representação da nossa primeira equação. Segunda, 0 menos 3, intercepto y menos 3, coincide com a anterior. Intercepto B também, senhores. Então, a equação 2 fica sobre ou equivale à mesma reta anterior. Ou seja, no caso, dizemos que elas são retas equivalentes. Nesse caso, senhores, trata-se por quê? Porque chegamos no sistema a uma equação indeterminada, ela possuindo infinitas soluções. O nosso sistema possui infinitas soluções ou infinitos pares como solução. Bem, senhores, deixamos aqui esses 3 probleminhas para os senhores fazerem um exercício. E no mais, gente, aqui as suas respostas. E no mais, valeu. Um abração, bons estudos e até a próxima.